vamos para a reflexão desta manhã em Efésios, capítulo número 5. O apóstolo Paulo diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ora, se isto aqui não pode ficar, trazer-nos a clareza de forma explícita de que Deus está, eu não prefiro usar a palavra mandando, mas não é pesado, porque os mandamentos de Deus não são pesados. Mas se Deus está nos direcionando, nos orientando e até mandando, é um mandamento que Paulo, através do Espírito Santo, recebe, porque toda a Escritura, apesar de ser transmitida pelos homens, é inspirada por Deus. Então, inspirado por Deus, Paulo diz assim: sejam vocês imitadores de Deus, como filhos amados. Meu irmão, minha irmã, só pode imitar o pai quem é filho. Eu sei que isto às vezes traz uma sensação de desconforto, de inquietude, mas é Bíblia. Eu estava conversando com alguns irmãos esses dias, e a gente está, esses tempos aqui, reunidos em família, né? Os genros, filhas, netas, está todo mundo, minha mãe, a galera aqui em casa. Então, a gente, às vezes, conversando, nós temos amizades, nós temos amigos de outras religiões, de outras crenças, que creem diferente da gente. Isso não nos impede, em hipótese alguma, de nos relacionarmos, de convivermos, de andarmos, de desfrutarmos da amizade, da companhia, da sabedoria, de relacionarmos em amor. Tudo isso faz parte do cristianismo. Longe de nós entender, pensar que nós sejamos melhores do que qualquer outro. Aliás, quando você pensar que a sua religião é a certa, você já está errado. Quando você achar que você é melhor do que alguém, você já é pior do que ele. Quando você achar que aquilo que o outro faz você nunca faria, que você jamais cometeria tal absurdo, deixa eu dar uma notícia para você: às vezes o absurdo que você vê na vida do outro não é menor do que o outro vê na sua. Então, cuidado com o juízo, com achar que você pode ou faz. Enfim, a verdade é que nós, dito isto, sobre relacionamento, fé, crença, que cada um tem a liberdade de ter e expressar e viver, dito isto, nós precisamos entender claramente, entenda isso, que o princípio bíblico, o mandamento bíblico, para nós que decidimos crer na Bíblia, olha só, olha a diferença, gente. O outro decidiu crer no que ele quer crer no diabo. A religião dele é o satanismo, ele quer crer nisso. Isso é problema dele, não é seu, não é meu. Nós, você e eu, por favor, nós estamos vivendo dias, meu irmão e minha irmã, que a iniquidade está aumentando. Nós não somos juízes, nós não somos legisladores, nós não estabelecemos regras, normas. Esqueça isso. Se eu puder já voltar te estimulando a isso, esqueça julgar as pessoas, esqueça condenar as pessoas. Olha só, isto aqui, Deus, através de Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está dizendo assim: você tem que imitar a Deus, ao Pai. Então vamos começar só por uma pontinha. Imite Deus dando a sua vida, oferecendo a sua vida. É isso que Paulo está dizendo. Como filhos amados, olha só a Bíblia, Efésios capítulo 5. Você deve andar em amor, e andando em amor. Ora, quem anda em amor não quer julgar ninguém. Quem anda em amor não vai estabelecer juízo sobre a vida de ninguém, não é verdade? Então a Bíblia diz assim: a maneira como nós devemos andar em amor, porque tem que ter um padrão, gente. Tudo nós tem que ter uma referência. A nossa referência, a sua e a minha, é a palavra de Deus, é Jesus, ok? Então a Bíblia diz assim: olha, vocês andem em amor, e nos dá agora a referência, como também Cristo nos amou, e Ele nos amou e se
entregou a si mesmo por nós. Como é que você e eu devemos andar em amor? Oferecendo a nossa vida ao nosso próximo. Aonde isto começa? Olha o ponto importante aqui. Começa em casa. Tem gente que quer dar a vida pelo outro de fora. Os pastores querem dar a vida pelas ovelhas da igreja, lá da instituição, da denominação. Deixa eu dar uma notícia para você que é pastor. A sua primeira responsabilidade, a sua primeira ovelha é o seu cônjuge. Eu já tive várias pessoas com títulos, com formação teológica, que chegaram na comunidade e disseram: eu quero fazer parte desta igreja. Falaram: oh, bem-vindo, glória a Deus, mais um para nos auxiliar a fazer com que esta equipe seja melhor. Aí a pessoa diz: quando é que eu vou começar a pregar, a trabalhar, a fazer aqui nesta igreja? Porque eu sou muito capaz, eu tenho teologia, eu tenho pós-graduação, eu tenho experiência em missões, eu fiz, eu aconteci, eu estudei, é altamente capacitado. Aí eu digo para ele: vamos andar um pouquinho juntos, nós dois, nós quatro, eu, Áurea, você, sua esposa, todos nós, os filhos, vamos andar aqui, vamos nos envolver, vamos nos relacionar, vamos ver como que está a sua família, como está o seu relacionamento conjugal, como está a sua vida conjugal. Começa ali. O pastor que não pastoreia, em primeiro lugar, a sua casa, não tem autoridade para pastorear os outros. Aquele que não domina, que não governa, que não tem domínio sobre os seus próprios desejos, instintos, impulsos, não tem autoridade bíblica para pastorear os outros. Eu sei que isso pode parecer algo, entre aspas, que traz juízo, mas a verdade é esta, meu irmão e minha irmã. Por isso que a Bíblia diz assim: sede imitadores de Deus. O nosso padrão é elevadíssimo. Por isso que Jesus diz: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Aí você pode falar: mas peraí, eu não posso ser perfeito como Deus, eu não posso viver, eu não posso agir como Deus, eu não tenho capacidade. E é verdade. É por isso que o justo verá pela fé. É por isso que o justo vive pela fé no Filho de Deus. É por isso que nós somos cristãos, pequenos Cristo, que vivemos em aperfeiçoamento. É por isso que nós temos falhas, nós ficamos irados, nós pecamos, nós muitas vezes não agimos da melhor forma, nós muitas vezes somos ríspidos, não somos gentis. Tudo isso, muitas vezes nós não queremos dar a nossa vida, não queremos nos sacrificar. É verdade, ninguém está ignorando isso, passando por cima não, porque nós não somos hipócritas. Agora, o nosso alvo, o nosso propósito de existência é viver em amor. Um amor que está disposto a servir ao outro, a abençoar o outro. Um amor que está disposto, segundo o apóstolo Paulo, a oferecer-se, a dar-se, a entregar-se como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E isto começa em casa. Se na sua casa você não é o pastor, o sacerdote, o líder, se na sua casa você não é o provedor, se na sua casa você não é a pessoa que estabelece a liderança e serviço em amor, preste atenção, pare um pouquinho, pare com a sua religiosidade e vá cuidar da sua casa. Se você não cuida da sua casa, você não tem autoridade para cuidar da casa de Deus. Quando eu digo casa de Deus, estou falando de templo não, gente. Estou falando de pessoas, de igreja, corpo de Cristo. Este é o fundamento, este é o princípio. O dia que eu não puder cuidar da Áurea, agora minhas filhas, eu vou continuar cuidando, mas a responsabilidade está sobre o Nico e sobre o Juliano. E eu agora, já entre aspas, continuo cuidando de forma pastoral, paterna, mas a responsabilidade sacerdotal já é deles. Então, hoje eu preciso cuidar da Áurea. Se eu não honro os meus pais, no caso do meu pai que já partiu, mas no caso da minha mãe que está aqui, se eu não honro a minha mãe,
Se eu não cuido dela, eu não tenho autoridade para cuidar de ninguém. Então, um filho que não honra o pai, além de estar debaixo de maldição, porque se você não está debaixo de bênção, não ache você que você precisa ser amaldiçoado, não, meu irmão. As pessoas ficam às vezes falando comigo, mas o fulano está orando, o Beltrano está orando isso, aquilo, outro, porque agora é a maldição. Gente, Deus não amaldiçoa ninguém. Ei, Deus é Deus de bênção, Deus é Deus de paz, Deus é Deus de bênção, Ele é Deus abençoador. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer sobre ti a glória dele. Esquece essa história maluca que esses crentes doidos estão falando aí, que Deus vai amaldiçoar alguém, pesar a mão, fazer isso, descer do céu, espada desembanhada de fogo para cortar o inimigo. Ai, gente doida, vocês estão tudo maluco. Nosso Deus é Deus de paz, Deus de alegria, Deus de misericórdia, Deus de compaixão, Deus de bondade. As pessoas sem Deus por si só já estão perdidas. Deus não condena ninguém. Leia a Bíblia, pelo amor de Deus. Está lá em João capítulo 3. A condenação já está sobre aqueles que não creem. Não precisa de Deus condenar ninguém. Nós nos condenamos quando rejeitamos a palavra de Deus, quando nós nos tornamos incrédulos. Não é Deus que vem condenar ninguém, amaldiçoar ninguém, bater em ninguém e cortar a cabeça de ninguém. Vocês parecem que perderam o senso bíblico. Deus é amor, Ele é graça, Ele é misericórdia, Ele é compaixão, Ele é bondade. Quando que Deus vai fazer maldade com alguém? A Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um é tentado pelos seus próprios desejos. A sua, a minha, a nossa autoridade vem da nossa vida em Cristo, com Cristo, através de Cristo. Cristo é a nossa glória, Cristo é tudo em todos, Ele é a nossa vida. Então a palavra de Deus está dizendo, Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Fiquei só aqui hoje. Que vocês possam andar em amor. Como? Como é que anda em amor? Como é que anda em amor como Jesus? Como Jesus andou, entregando-se, oferecendo-se como oferta e sacrifício vivo a Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, não sede conformados com este mundo, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Cultuar a Deus não é ir na igreja, prédio, templo, não, pessoal. Gente, ninguém precisa ficar chato, porque tem crente que fica chato com esses negócios de terminologia. Porque, gente, o prédio, aquela construção física de tijolos, não é o templo de Deus. O templo de Deus somos nós. Mas você não precisa ficar chato e ficar corrigindo as pessoas quando disserem assim, vamos ao templo. Aí aqueles crentoides mais espiritualistas, né, ficam, nós somos o templo de Deus, aquilo é um prédio. Isso é uma afirmação, uma colocação diária, uma colocação coloquial, do dia a dia. Para com isso. É quando a pessoa diz assim, vamos ao culto. Culto não é aquela celebração de congregação, aquilo não é culto, aquilo é congregação. Por isso que a Bíblia diz assim, não deixeis de congregar. É isto. Culto, segundo a Bíblia, Romanos capítulo 12, é a nossa vida oferecida a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Este é o princípio bíblico, meu irmão e minha irmã. Este é o fundamento das Escrituras Sagradas. Aí vem o apóstolo Paulo e diz, olha, vocês devem oferecer-se a Deus em amor, como um sacrifício. Vocês se entreguem a Ele como oferta e sacrifício. Este é o aroma suave do cristão, é você viver para a glória de Deus, você viver como gente, porque tem crente que passa a ser um ser totalmente deformado, estranho. Ele vira crente, ele encerra as amizades com aqueles amigos dele. Não é que você tem que frequentar o mesmo ambiente que você frequentava, porque aquele ambiente é um ambiente perverso, ímpio, iníquo, ok. Mas você não tem que encerrar amizade com ninguém, você não tem que se afastar da sua família. Tem crente que é assim, se converte e afasta da família. Agora ele não frequenta mais a casa dele, porque os pais dele não são da mesma religião que ele, ou os filhos não são. Que é isso? Onde é que nós vamos chegar? Você tem que se converter.
Você se tornou juiz, você acha que a sua religião é melhor do que a dos outros. Isso é religiosidade. Cristianismo é você viver em amor, aceitar as pessoas com a fé delas, com a crença delas. Nós não somos legisladores, eu já disse isso aqui. Então, andar em amor como Deus nos amou, como Cristo nos amou, andar em amor servindo ao próximo. E isso tudo começa dentro de casa. Se você não começa dentro de casa, você não entendeu o princípio cristão. Se você não prioriza a sua família, você não entendeu o princípio cristão. Se você não está disposto a viver para a glória de Deus, você não entendeu o princípio cristão. Isso é viver no dia a dia com todas as atividades. Gente, todos nós temos problemas, todos nós enfrentamos lutas, tribulações, provações, todos nós estamos sujeitos às tentações, mas nós podemos ser mais do que vencedores em todas as coisas, porque quando nós conhecemos a verdade nos liberta. A verdade libertará todo aquele que crer. Se você crer, você será livre. Não estou dizendo para você crer numa religião, numa instituição, numa denominação, em doutrinas humanas, preceitos e regras. Isso tudo é besteira. A gente vai chegando a uma fase da vida também, né, que a gente já não tem mais muito filtro para ficar suportando esses, mimimi de gente crente. Eu não tenho muito mais já. Talvez o filtro já ficou mais vazado, muito usado. Vai falar que você vamos viver a vida com simplicidade, com leveza, sabe? É cheio de não pode, não toque. Você já percebeu que normalmente os crentes, eles têm uma vida do que não pode? Você já percebeu isso ou não? Crente não pode beber, crente não pode isso, crente não pode aquilo, crente não pode aquilo outro. Você vai para a igreja, não pode cortar cabelo, não pode fazer isso, não pode dizer aquilo outro, não pode jogar bola, não pode isso, não pode ali, não pode. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Eu não vivo para satisfazer as pessoas, eu não vivo para ser aprovado para as pessoas. Satisfazê-las e ser aprovado por elas pode ser uma consequência, um resultado da minha vida com Deus, mas eu nunca vou viver a minha vida, mutilar as minhas emoções, muitas vezes prejudicar não só a mim mesmo, mas a minha família, por causa da aprovação ou reprovação das pessoas. Eu não. Eu quero viver em Cristo, para a glória dele, para o louvor dele, mas viver de maneira simples, de maneira objetiva, de maneira leve. Meu fardo é leve, meu jugo é suave. Religiosidade, religião, regras, instituições que põem peso sobre nós, carga sobre nós, que disse Jesus, estes líderes, eles põem sobre o povo esta carga, mas eles mesmos não as levam. Eles impõem sobre o povo estas leis, estas regras, mas eles mesmos não as cumprem. Então deixa eu dar uma notícia para você. Eu quero viver de maneira livre. E para viver de maneira livre, eu preciso viver segundo o princípio bíblico, segundo a palavra de Deus. Por isso, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Você e eu somos filhos de Deus, por meio de Jesus. Ele é o primogênito que fez com que, através da sua morte e ressurreição, do seu sacrifício, da sua oferta perfeita, ele nos tornasse, a você e a mim, filhos dele, amados dele, para que em tudo nós pudéssemos viver agora para a glória dele. Por isso, lembre-se disso, descanse nisso, busque isso para a sua vida, viva para a glória de Deus, viva sempre na leveza do Evangelho, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O nosso bom perfume vem da vida de oferenda, de oferta, de sacrifício, de amor a este Deus maravilhoso e gracioso. Que o Senhor te abençoe neste dia, que o Senhor te guarde, que o Senhor em todo o tempo
faça com que a glória dele se resplandeça sobre a sua vida de uma maneira plena e poderosa, em nome de Jesus.